Paz seja com todos neste novo estudo nesta semana. Vamos continuar com nossos estudos semanais. Quero agradecer às pessoas que estão compartilhando esse conteúdo, as pessoas que estão assistindo esses vídeos cada semana. Cada semana nós estamos trazendo um vídeo, um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a Palavra de Deus, mas também estamos falando sobre coisas que têm a ver com a sociedade. Coisas importantes que nós estamos abordando nesses temas. Semana passada nós falamos sobre a importância da tradição, que é as práticas que o mundo tem, que nós temos a tradição oral e escrita, e também aprendimos a semana passada que a Bíblia contém a tradição divina, né? Ali nós vamos encontrar sustento para o nosso novo estudo do dia de hoje. Vamos estudar sobre a família tradicional. Talvez não é um termo muito usado, ou pelo menos eu não tenho escutado sobre a família tradicional, mas é um termo que identifica a família normal que sempre tem existido, né? Sem variação nenhuma, sem mudança nenhuma. Então, vamos ver que a família não é uma invenção da sociedade, ou seja, a família não foi estabelecida enquanto as pessoas ficaram organizadas, mas é uma instituição criada por Deus. Isso é o mais importante. Primeiramente, hoje nós vamos estudar sobre o estabelecimento da família. Quando Deus com sua poderosa palavra falou ao primeiro homem, Adão, e a primeira mulher, Eva, e nós encontramos no livro de Gênesis a história desse esse casal que Deus ele formou, né? E nós sabemos também os detalhes, né? Porque também se dá os detalhes. Primeiramente, no capítulo 1 se fala que Deus formou o homem e a mulher. Mas no capítulo 2 nós temos os detalhes, como é que isso aconteceu, como que Deus fez aquilo. Pronto. Então, quando Deus falou para eles, ele deixou bem claras essas bases da família, para evitar maus entendidos no transcurso da multiplicação da humanidade. Pronto. Agora, a ordem da família é universal. Não é somente para um povo específico, que nem a lei do Antigo Testamento, que está no Antigo Testamento, era para um povo específico, né? A lei da família é universal, independentemente que as pessoas conheçam Deus ou não, se são de uma raça, de uma língua, ou se pode falar cultura diferente, né? Isso não faz diferença entre o que é a família tradicional, a família estabelecida por Deus. E agora podemos falar tradicional porque está dentro da tradição divina, daquilo que Deus ele estabeleceu com firmeza, com clareza para a humanidade. Devemos levar em conta também que a humanidade naquele momento era o primeiro homem e a primeira mulher. Aí, qual foi a ordem? Primeiramente, homem, mulher. Essas são as bases da família
tradicional, da família estabelecida por Deus, do que Deus aprova na humanidade. Agora, esse homem e essa mulher devem se unir segundo a ordem de Deus. E após a união, que é o casamento, seria o casamento, né? Aí vem os filhos. Então, a família está completa, está estabelecida. O que acontece? Com o passar do tempo, tem mudado algumas coisas, mas não na tradição de Deus, mas na cultura e nas regras humanas. Hoje temos um desvio moral entre as pessoas e tem adotado, né, novas regras que eles cumprem e eles mesmos quebram, né? Mas a lei de Deus, que é universal, que está no coração da pessoa, independentemente que a pessoa conheça ou não Deus, está ali no coração deles. Assim que não tem desculpa nenhuma, ninguém, para falar que não sabe qual é a vontade de Deus. Porque a natureza mesma testemunha, ensina as coisas. Pronto. Vamos ver o exemplo divino do casamento. Porque Deus estabeleceu o casamento homem-mulher. Não é como essas coisas modernas que tem hoje. Hoje em dia, né? Casa homem com homem e mulher com mulher, né? E eles fazem adoção de criança e eles formam um grupo de pessoas e eles chamam isso de família. Mas, aos olhos de Deus, isso não é a sua vontade, não é uma família. Exemplo divino de como foi que Deus fez aquilo. Primeiramente, vamos lá, vamos pegar as nossas Bíblias, né? E vamos buscar no livro de Gênesis, capítulo 1. Primeiramente, vamos no capítulo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18 diz assim: Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O Senhor conhece ao homem, conhece o coração do homem, conhece como ele pensa, como ele é, como nós pensamos, como somos. Ele conhece o nosso sentar, assim como o nosso levantar. Ele sabe tudo de nós. Então, aqui, ele viu e declarou: não é bom que o homem esteja só. Aí ele resolveu fazer para ele, ou criar para ele, uma auxiliadora idônea, que no caso seria a mulher. Certo? O que é bom para Deus é isso, que o homem tenha a sua companheira e que a mulher tenha o seu marido, né? Que o homem tenha a sua esposa e que a mulher tenha o seu marido. Isso é a vontade de Deus. Esse é o grande propósito de Deus. Capítulo 2, versículo 21, diz o seguinte:
Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. Esses são os detalhes, né? Como é que ele fez? Pegou uma costela do homem, fez a mulher para ele. Algumas pessoas, né, que usam a filosofia têm falado assim, que Deus tomou a mulher da costela do homem para a mulher não estar embaixo, muito embaixo, nem muito acima, senão do lado. Mas isso aí é uma filosofia, isso, a Bíblia não fala isso, né? Na filosofia faz sentido, mas o que nós devemos entender mesmo é o que Deus ele está falando, o que ele criou para o homem foi uma auxiliadora idônea. Que isso, quando não prevalece, então está fora da vontade de Deus. Como que o mundo está transmitindo aquela tradição, aquela informação, aquela doutrina do casamento e da vida conjugal de duas pessoas que casam e vivem juntos, moram juntos, casados, né? Porque também tem a expressão morar junto, que é fornicação, está fora do casamento. Isso não é a vontade de Deus. Isso aí está claro. Aqui agora nós estamos falando unicamente da família tradicional. Como é que Deus ele fez a família? Então, fez o homem, fez a mulher e depois vieram os filhos. Onde nós encontramos os filhos? Capítulo 1, versículo 27 e 28. Capítulo 1, versículo 27 e 28. Diz assim: Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Tá vendo? Aqui no capítulo 1, fala que criou homem e mulher. E os detalhes estão no capítulo 2. Então aqui não tem cronologia. 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Bom, então quando Deus fez o homem e a mulher, diz que ele os abençoou. E o mandamento que Deus deu para eles foi a multiplicação. Então todos sabemos que a multiplicação se dá ou funciona pela relação sexual entre homem e mulher. Dá como resultado a gravidez da mulher e, em consequência, nasce uma nova pessoa. Que isso naturalmente não acontece com dois homens ou com duas mulheres. Compreende? Isso está dentro do plano de Deus com o propósito da família. Agora, sobre o casamento, há muitas pessoas falam que Deus criou o homem e a mulher, deu direito para eles da relação sexual, mas ele não casou o homem com a mulher. Cadê o casamento? Onde que está o casamento deles? Onde que está o papel? Porque muitas pessoas reclamam do papel, que tem que ir lá no cartório fazer
aquela legalidade no cartório, né, que é o certo, vamos chegar nesse ponto. E aí fica reclamando ou questionando aquilo. Eu vou mostrar para todos vocês a primeira cerimônia de casamento no Éden. Daí vocês vão tirar as suas próprias conclusões, porque eu sei que todos vocês são inteligentes. Todos vocês têm sabedoria para entender, para saber, para perceber o que Deus falou para a humanidade e o que ele deixou nas Escrituras. Vamos ver aqui no capítulo o casamento. A cerimônia está no capítulo 2, versículo 22. Vamos ler aqui novamente. Nós já lemos essa passagem, mas vamos ler novamente. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem, versículo 23, um pouquinho mais para baixo: esta, afinal, é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tudo bem. Cadê a cerimônia? A cerimônia está aí, dentro desse versículo. Olha, presta atenção. Deus, ele fez cair sono pesado em Adão, ele adormeceu e ele tomou a costela. Sabemos que Deus, ele é espírito. Ele não é homem. Ele tirou a costela do homem e ele levou a costela do homem. Pelo que nós lemos na Bíblia, pelo que a Bíblia fala, o que está na palavra, Deus não ficou ali, perto de Adão, formando aquela mulher. Não, ele levou porque depois ele trouxe aquela mulher. E ela trouxe. Logicamente, aqui nós vamos saber que Deus se entregou ela ao homem. Daí a ideia que numa cerimônia de casamento, o pai, ele leva a filha e entrega a seu futuro esposo. Eu estou vendo uma cerimônia quando o pai da humanidade entregou a primeira mulher, filha de Deus, entregou a seu marido. Houve uma união. Deus, ele uniu as duas pessoas numa só carne. E ficou estabelecido a lei: deixará homem, pai e mãe. Consequentemente, a mulher também deixa pai e mãe. A família tradicional, segundo Deus, é um homem e uma mulher que moram juntos em união legal. Escuta essa, em união legal. Porque somente dentro do casamento eles têm direito à relação sexual. Dentro do casamento é lícito. Agora, fora do casamento, sem casamento é ilícito. Portanto, é pecado. Chama-se fornicação. Por que hoje, né, de um tempo para cá, quando a sociedade se formou, se organizou,
houve leis entre as pessoas, nos países, né? As escrituras ensinam as pessoas a se sujeitar às autoridades, respeitar as autoridades. Assim como para dirigir um auto, né, um carro, devemos ter um licenciamento, né? Devemos ter uma carteirinha de, de licença para dirigir, né? Que CNH, chama-se aqui no Brasil. Se não tem, agora não pode. Eu escutei que agora vai ser permitido dirigir sem permissão do trânsito, né? Será certo? Não sei. Eu não posso afirmar. Tudo bem, mas aqui num país, em qualquer país do mundo, existem as leis do país que estão regidas pela Constituição do país. Então está estabelecido também ali que a família e o homem e a mulher unidos, né, no casamento. E esse casamento é realizado por uma autoridade legal, né? Tem que ser uma pessoa que está autorizado para casar. Por exemplo, aqui é um juiz que casa. Em outros países, dão essa autoridade a um advogado, a um juiz, até a um líder religioso dão essa autoridade. Então, legalmente tem essa autoridade. E o casamento é uma cerimônia pública, onde a pessoa, a mulher e o homem estão sendo unidos em casamento, e esse casamento é de três: homem, mulher, Deus. Assim. Homem, mulher, Deus. Porque Deus é o testemunho principal. Tá? Então, a família tradicional é assim. Agora eles, quando casam, eles vão morar, né, num lugar só. Porque o certo é isso. O certo é deixa pai e mãe. Tanto o homem quanto a mulher deixa pai e mãe para se unir ao seu esposo, à sua esposa, né? O ato mesmo de deixar pai e mãe, ele vai trazer para a nova família, vai ter progresso. A família vai progressar. Por quê? Se Deus ele estabeleceu desse jeito, é porque funciona mesmo. Você já viu pessoas que casam e deixam os filhos com a mãe, com o avô, uma tia? Então, quem cria os filhos são outros, não são os próprios pais. E tem esse papel do pai e da mãe, que mais para frente nós vamos estudar o papel de cada um dentro da família. Que aqui, como nós estamos falando sobre a sociedade, é isso que vai formar uma sociedade, ou vai fazer com que a sociedade se ajeite, né? Porque nós estamos numa sociedade tudo de pé para cima, cabeça para baixo, tudo virado, tudo bagunçado, né? Aí as pessoas, quando começam
e olham para a Escritura e olham para fazer a vontade de Deus, então a pessoa vai, faz e dá certo, né? Por quê? Porque o homem e a mulher, eles vêm de diferentes trasfondos familiares, com diferentes costumes dos seus próprios lar. Isso vai se misturar quando eles começam a morar na mesma casa só. E ali é onde eles vão transmitir para seus próprios filhos uma determinada forma de tradição. Como eles vão criar a seus filhos, as novas costumes que eles vão ter como um lar independente. Porque a esposa não vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia com a mãe. Nem o homem vai continuar fazendo as mesmas coisas que fazia no seu lar. Agora é novo. Agora eles dois são uma só carne e eles começam a ter novas experiências. Eles vão conhecer um ou outro muito mais do que eles já se conhecem. Eles vão descobrir coisas novas. Isso é o importante na família tradicional. O homem e a mulher morando separados das famílias de cada um. Isso é o que Deus manda. O que Deus já estabeleceu. Não é ele se casar e ter filho e deixar lá com o avô. Não. Não é assim. Por quê? Porque os filhos precisam ser criados dentro de uma disciplina específica. Senão, pode ver muitos exemplos nas pessoas, né? Filhos que são criados por pessoas estranhas. Hoje em dia mesmo, nós sabemos, né, que os filhos eles são deixados em lugares onde tem as tias, as professoras que ensinam as crianças, né? E eles passam mais tempo com pessoas estranhas do que com seus próprios pais. Então ali tem um desequilíbrio no que é a sociedade, a força da sociedade, a pressão social e o que é o mandamento do Senhor. Se nós decidimos voltar para fazer a vontade de Deus, a sociedade ela vai se ajeitar. Vai ter um resultado e não vai ter retrocesso. A tecnologia, não vai ter retrocesso, as coisas que já avançaram muito, não. É somente coisa de família. Compreende? Então, esses temas aqui, nós vamos ver, por exemplo, outra coisa que temos aqui nas minhas anotações. Por exemplo, que a família tradicional é a base de uma sociedade normal. Por quê? Porque uma sociedade forte é uma sociedade estável. Uma sociedade fraca é uma sociedade em crise. E a chave está no lar. Tudo começa no lar, né? Às vezes os próprios pais ficam estranhados do que os filhos têm aprendido. E os filhos trazem de fora coisas para os pais. Ficam admirados. Onde você aprendeu isso? E eles não sabem. Mas eles já aprenderam. Então vamos ter muito cuidado com isso. Eu espero que esses estudos sejam levados em conta
né? Porque as novas gerações também elas precisam conhecer qual é a vontade de Deus a respeito da família. O mundo está se perdendo por falta de conhecimento. Está se perdendo por falta de amor. O mundo está indo pelo caminho amplo, o caminho que leva à perdição. Então, a semana que vem, com a ajuda de Deus, nós vamos continuar estudando mais sobre esses temas da sociedade e a família. Que Deus nos continue abençoando.